Sejam bem-vindos à ESEC TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra, produzido aqui na Escola Superior de Educação. Na próxima meia hora, fiquem connosco. Licenciado em Comunicação Social na ESEC, Tiago Cerveira interessou-se desde cedo pelas temáticas ligadas ao seu contexto e ao sítio onde nasceu. Através do vídeo e da fotografia, tem eternizado costumes e tradições do interior no projeto O Meio e a Gente. Eu sou natural de Travanca de Lagos, uma freguesia, uma aldeia do concelho de Oliveira do Hospital. Fiz a escola primária na minha aldeia, com os meus conterrâneos. Na altura, depois, no secundário, foi aí que tive talvez a minha primeira prova de fogo, digamos, aquela primeira escolha de que área é que nós devemos escolher. E fui para a área de científicos porque a esmagadora maioria ia para científicos, porque diziam que havia mais oportunidades. Mas acabei por concluir que não era para mim, eu era mais das humanidades do que propriamente dos números. Depois acabei por fazer o meu secundário, concluir o meu secundário com um curso técnico. E depois então vim para a ESEC, foi a minha primeira opção, Comunicação Social. Nunca tinha tido qualquer tipo de experiência com a comunicação em si, já tinha alguma ação de voluntariado em algumas associações culturais, mas nunca tinha pegado muito nesta parte. Foi um encontro engraçado, mas não premeditado, não foi uma opção, não era um sonho muito antigo. Surgiu. A vantagem do curso de Comunicação Social da ESEC ter uma grande variedade de caminhos, desde o guionismo para cinema, à imprensa tradicional, à criação de conteúdos para os novos mídia, o contacto, por exemplo, também com o estúdio da ESEC TV, tudo isso dá um conjunto de caminhos possíveis e isso fez perceber-me o que é que eu poderia ter mais aptidão ou o que é que me dava mais gosto de fazer. E foi aí que tudo começou a crescer, com as peças televisivas, com a reportagem, e começou tudo a avançar. O projeto Meio e a Gente surgiu por acaso de uma insónia, daqueles rasgos que temos por vezes, que as coisas parecem fazer-nos sentidos numa ideia, e surgiu o Meio e a Gente, e achei que era o nome que devia ser o carimbo daquilo que eu estava a fazer até então e que poderia fazer daí para a frente de uma forma totalmente desinteressada no sentido não era uma produtora de cinema que eu queria criar, era assim uma assinatura. Em vez de assinar Tiago Cerveira, assinava o Meio e a Gente. E é isso, no fundo, que ela tenta fazer todos os dias, de forma completamente desinteressada, passa a repetição, que é, não tenho que cumprir uma agenda, é quando as coisas acontecem, quando acho que há algo que eu possa fazer que deve levar esse carimbo, eu faço. Essa relação do meio com a gente e vice-versa. O grande projeto do Meio e a Gente até então, acho que foi o 15 Memórias do Fogo. A nossa região, lá na zona de Oliveira do Hospital e toda aquela área territorial, foi completamente dizimada pelo fogo de 15 de outubro de 2017 e, na altura, eu e o Rodrigo Oliveira achámos que deveríamos fazer um trabalho de recolha de testemunhos de certa forma caracterizassem alguns dos grupos de pessoas que perderam. Quero com isto dizer na prática, alguém que desse um testemunho enquanto empresário, alguém que desse um testemunho enquanto pastor, alguém que desse um testemunho enquanto a história mais bizarra, que no fundo todas elas foram bizarras, a própria história, o acontecimento foi bizarro, mas no fundo que representassem grupos de pessoas. Daí derivou o Wildlings, por exemplo.
Um dos episódios é a Lynn Milo, que é a criadora do Wildlings, é um projeto que também surge pós-fogo e que depois de nós termos conhecido a Lynn na gravação desse projeto 15 Memórias do Fogo, ela convidou-nos para fazer parte do Wildlings. O Wildlings já é um renascer das cinzas, é um projeto que nasce de pessoas resilientes que estão no interior do país. A esmagadora maioria delas fez a mudança do urbano para o rural e tem um princípio de não ir só absorver o que a comunidade tem para lhes dar, mas sim contribuir para essa comunidade, de forma sustentável, de forma equilibrada. E o Wildlings é um convite de dentro para fora, ou seja, venham viver connosco, venham experimentar, não venham com a utopia de que isto é um local só altamente instagramável, em que parece que só vamos colher o frutozinho da árvore. Não é isso, é preciso regá-lo, é preciso plantá-lo primeiro, é preciso cuidá-lo para depois então colher o fruto. E é este convite não utópico que o Wildlings tenta fazer. O Pagar a Promessa é um filme que surge também por acaso. Eu sabia da tradição do São Geraldo, em que os pastores iam pagar a promessa àquele lugar que também é o nome do patrono da festa, digamos assim, do padroeiro, São Geraldo, que é o concelho de Tábua, em que os pastores vão pagar a promessa, vão agradecer ao santo pelo ano farto que tiveram. Fazem uma romaria com os rebanhos, põem as ornamentações nos rebanhos, nomeadamente a loiça, que são os grandes chocalhos, as campainhas e as borlas, que são uma espécie de pompons coloridos que colocam nos cornos dos animais, e vão em festa, vão fazer a romaria pagar essa promessa ao santo. Eu queria tirar umas fotografias, era a intenção. Quando chego à família Alves, que é uma família do meu concelho, Oliveira do Hospital, encontro uma família de 5 gerações de pastores Serra da Estrela, que genuinamente querem ser pastores, mas também ser o culto do que é ser pastor, isto é, o cão é o cão Serra da Estrela, a ovelha é só a bordaleira Serra da Estrela, produção de leite para queijo de denominação de origem protegida, os trajes todos a rigor, o queijado é no pau que deve ser segundo a tradição. Ou seja, são verdadeiramente são relíquias vivas que estão ali. Eu percebi, fazer só fotografias, isto vai ser, eu vou perder aqui uma grande oportunidade, porque isto é um filme altamente sonoro, a loiça dos animais, altamente visual, porque é um filme também pós-fogo, e então estamos a falar de o terreno completamente dizimado do negro e no caminho as borlas a desfilar e o rebanho a desfilar num sentido de pagar a promessa. Os acontecimentos iam surgindo e eu só colocava a câmera no sítio certo. Era uma história sem guião, o guião era vivo porque eu não sabia o que ia acontecer. Nunca tinha estado na tradição de São Geraldo, nunca tinha estado com aqueles pastores, nunca tinha estado numa preparação de um rebanho para a festa. Então foi assim, foi o sabor dos acontecimentos. Eu só escolhi onde é que a câmera ia estar. O próprio meio está em constante metamorfose e o ponto de vista também. Nós estamos em constante aprendizagem. E se há excelente mensageiro é o próprio meio e a própria gente. Voltando, por exemplo, à grande tragédia do 15 de outubro, que foi, acho que, um grande momento de mudança, seja no olhar sobre esse meio e a nossa gente. Eu acho que quem passou por uma tragédia como aquelas, da natureza, cresceu 2 palmos por dentro. Ganhou outro tipo de filtros, ganhou essa tal resiliência, coragem, e acho que no fundo é essa metamorfose que nos vai mantendo despertos, atentos e venha ao que vier, acima de tudo não andar muito atrás de uma agenda de forma desenfreada, deixar a cena fluir, deixar que possa dar um contributo, e isto nunca passa de ser o meu ponto de vista, isto é apenas mais um ponto de vista. Assim houvesse mais, e ainda bem que os há, mas cada vez que existam mais, para pelo menos colocarmos os temas na agenda, discuti-los. É preciso mudar o ponto de vista. É possível viver com luxo no interior do país.
com muito mais qualidade de vida. Consegue-se viver mais barato, com outras condições de ambiente. Isto tem tudo a ver também, se calhar, com o mindset. Com curadoria de Ana Anacleto, Noé Sendas e Henrique Pavão são os nomes que inauguram o ciclo Museu das Obsessões, uma proposta do Centro de Artes Visuais. A exposição pode ser visitada até o dia 19 de abril. Eu diria quase Demon, é uma peça que te chama, pela postura. Dentro das esculturas figuras, esta é uma das minhas favoritas. Tinha umas filmagens de uma situação que aconteceu na rua e eu não quis voltar a filmar essa situação, eu não queria ter atores que representassem essa situação e eu fiquei a pensar, tipo, os escritores têm imensa sorte, não precisam de mais nada, precisam de uma caneta, um bocado de papel e criam esse personagem. Eu, enquanto escultor, como é que posso fazer isso? Posso fazer isso com um bocado de material, posso construir uma figura. Então tenho um narrador, tenho um personagem. E para mim são personagens, é como se fosse um personagem no filme que está neste espaço que nós convivemos com ele. Ou seja, é como se nós tivéssemos entrado num filme onde ele está também. Convidada pelo CAV para programar os próximos 2 anos aqui no CAV. E eu pensei num ciclo de exposições que ocupasse estes 2 anos e que, obviamente, tivesse uma coerência e mantivesse uma lógica programática. O ciclo chama-se Museu das Obsessões, recupera um conceito que foi cunhado pelo Harald Zeman nos anos 70, partindo desta natureza especializada do CAV na área da fotografia e da imagem em movimento. Há uma série de temáticas que se relacionam ou que se declinam a partir da história da imagem e da condição da imagem, não é? E o espectro, que tem esta condição fantasmática, não é? De revelação de alguma coisa que se estranha. A imagem tem isso, não é? Tem essa condição de revelação e de estranheza. E, portanto, este ano, 2020, as exposições todas vão estar albergadas sobre este guarda-chuva temático do espectro. Andam todas à volta desta questão do fantasmático, da revelação. A mim interessa-me, sobretudo, trabalhar, desde sempre, com artistas que têm, para além daquilo que são as questões mais da moda ou menos da moda, mais políticas, mais sociais ou mais históricas, interessa-me trabalhar, sobretudo, questões de idiosincrasia, não é? De linguagem. E, portanto, quando pensei neste ciclo, com este título do ciclo Museu das Obsessões, é exatamente por causa disso, este conceito do Harald Zeman, fazer conciliar no âmbito de uma exposição todo o tipo de práticas possíveis, desde que elas revelassem essa condição de idiosincrasia, não é? De particularidade. Em válido passo, olha o que nos acontece quando nós tentamos entrar num site qualquer ou no banco, ou uma coisa qualquer, e uma coisa que nós temos de memória e achamos que vai abrir essa porta para esse tal espaço e de repente não funciona. E é um bocado isso
dentro do meu trabalho é uma tentativa de chegar a um espaço, mas que nunca se consegue mesmo lá chegar, e isso é que nos faz todos os dias voltar ao ateliê, todos os dias voltar a trabalhar. O Noé é um artista com uma carreira já com muito trabalho, com muitas exposições, que tem uma contínua prática diária de trabalho e, neste sentido, pareceu-me que fazia sentido desafiar o Noé a pensar na possibilidade de voltar a olhar para uma série de obras que não eram mostradas há muito tempo, algumas delas nunca tinham sido mostradas juntas. O Henrique Pavão é um artista bastante mais jovem, com uma carreira menos extensa que a do Noé, mas que fazia também bastante sentido para mim mostrar e desafiá-lo a apresentar uma peça especificamente para o Project Room, que é um espaço com um caráter mais experimental. Tradicionalmente, a curadoria e a prática artística propõem-se lançar uma série de pistas possíveis de leitura e de diálogo, não é? A maneira como nós distribuímos as obras no espaço e a maneira como as articulamos propõe esses momentos dialéticos. Este espaço tem uma característica muito interessante com esta possibilidade da mobilidade das paredes e a maneira como nós pensamos a exposição também. O espectador, exatamente pela disposição das obras, é convidado a poder circular um bocadinho em função da relação empática que vai criando com as obras. Action. Na rubrica Sítios, o nosso convidado foi o ator António Fonseca, que escolheu um lugar de belas memórias não só para ele, mas certamente para muitos outros. Venham connosco visitar a Tasca do Pinto, com passagem pela Casa da Escrita. Estamos na Casa da Escrita, não é um sítio intelectual, digamos. Parece campo, mas também não é. Foi a residência durante muito tempo de João Conchafel, um grande poeta, e por onde passaram, casa por onde passou muita gente ligada ao neorrealismo e à poesia, como o Miguel Torga, o Eugênio Andrade, o Eduardo Lourenço, etc. E há cerca de 10 ou 15 anos a Câmara comprou isto e é um espaço fabuloso, aberto ao público, que é genial. Termos um espaço desta beleza, onde toda a gente pode entrar e vir ver coisas, e estar aqui neste jardim, e estar pela casa, que é ótimo. E há uns anos, quando eu estive aqui a fazer os Lusíadas nas Tascas, o canto, como é que se chamava? Era os cantos na Tasca, os cantos da Tasca, bom, já não. E eu estive aqui 15 dias. Era inverno, havia sol, mas estava frio. E eu passava aqui muitas horas, passei aqui muitas horas nos jardins a massacrar os versos do Camões, que é para depois dizer. As armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados, passaram ainda além da Taprobana. E mais engraçado ainda, tem ali em cima uma espécie de apartamento lindíssimo, onde eu ficava com a minha mulher e a minha filha, tivemos cá 15 dias os três, onde eu fiquei hospedado, digamos assim, porque é um sítio para residência de artistas, poetas, escritores, etc. Passei aqui realmente uns dias fabulosos, porque o sítio é maravilhoso. Para além de ter uma biblioteca, ter um pequeno auditório onde se podem fazer coisas, ter um barzinho, tem estes jardins que parece que estamos numa vila de Florença, não sei se é de Florença, isto na Alta de Coimbra, mesmo no meio da cidade, é maravilhoso.
ia sempre almoçar aqui a uma tasquinha muito perto que se chama o Pinto. E, portanto, que é mesmo aqui ao lado, subia aquela ladeira, que é aquela aqui em Coimbra, na Alta de Coimbra, são as ladeiras de quebra-pernas, quebra-costas, quebra tudo, aquilo quebra tudo, porque o chão é muito escorregadio, então quando há um bocado de umidade no inverno é muito, muito perigoso, mas subia aquele bocadinho e ia almoçar, normalmente ia almoçar à Tasca do Pinto, que é aqui mesmo em cima. Então, esta é a Tasca do Pinto, onde eu, quando estava nas casas da escrita, vinha sempre a almoçar. A dona Adelina, que está de férias agora, mas que faz assim, uns almoços fabulosos. Era inverno, então ela fazia uma coisa que eu adorava, que era massa com feijão vermelho e tronchuda, daquela que ela trazia de lá da terra, que já tinha apanhado geada. Ai, meu Deus! Mas o melhor ainda disto, para além disso, outra coisa que era fantástica, que era o vinho que o Álvaro trazia de São João da Pesqueira. Era um tinto famoso, mas isto é famoso para os estudantes, já estão ali todos, vêm cá beber o traçadinho, então juntam-se filas de traçadinho antes de ir para a night. Álvaro, não há traçadinhos para a gente já agora? Eu não costumo beber traçadinhos, mas, portanto, um brinde aqui ao traçadinho, ou melhor, à Tasca do Pinto com o traçadinho, e sobretudo um brinde à Dona Adelina e àqueles almoços, aquelas comidas que ela faz, que são assim, parecem da minha avó. Ei, fantástico. À nossa. Se quiserem, venham aqui com a Dona Adelina, também vocês. Álvaro, vais fazer para as pessoas todas que vierem cá, tá? Ok? Chegamos ao fim de mais uma edição, mas marcamos encontro já no próximo programa. Até lá, acompanhem o nosso trabalho pelas redes sociais. Obrigada pela vossa companhia.